Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Continuamos no advento, aguardando o Senhor voltar. Como eu falei no início da celebração, hoje nós somos chamados a estarmos diante do Senhor e perguntarmos: é Ele mesmo? Ou eu tenho dúvida ainda? Mas que dúvida pode se gerar no seu coração diante desse Senhor, que talvez há um tempo atrás você estivesse dizendo: é Ele mesmo, e agora você está na dúvida: será que é Ele mesmo que eu devo servir? Será que não é outro? Vocês viram que o evangelho de hoje é o mesmo evangelho de domingo. Quem participou da missa no domingo viu que o evangelho é isso. Só que lá o evangelho foi narrado por Mateus. Hoje é o mesmo evangelho, mas contado agora por São Lucas. E aqui tem uns acréscimos que tem em Lucas, que não tem em Mateus. E tem coisas que tem em Mateus que não tem em Lucas. Por exemplo, aqui não diz aonde João estava. Aqui diz apenas assim, que João mandou 2 de seus discípulos e mandou perguntar ao Senhor: és tu mesmo aquele que há de vir? Mas aqui não tem o detalhe que Mateus conta, e o detalhe é esse, que João estava na prisão, estava preso. E por que João Batista estava preso? Porque ele falou para Herodes, denunciou Herodes muitas vezes, querendo salvar Herodes, e Herodes não compreendeu. Ele ficava sempre falando para Herodes: Herodes, a mulher que você está hoje não é a sua esposa não, é a esposa do seu irmão. Aí a esposa do irmão dele, que queria ficar com Herodes, também não gostou. E João estava ali, olha. Não sei se era todos os dias ou se era toda semana, mas ele estava lá: Herodes, a esposa que você está aí não é a sua não, viu? É a do teu irmão Filipe. Ali falando, colocando a cabeça dele à forca. Hoje nós não podemos falar mais nada, né? No tempo de Jesus também não se podia falar nada, não.
Nós temos que escolher, porque se você falar, você vai ser. Mas João Batista estava lá. Hoje em dia eu estou preocupado. Como é que a igreja vai caminhar de agora em diante? Porque a gente não pode falar mais nada. Mas ele falou. Por causa disso, ele foi preso. Agora ele está na prisão. Manda 2 discípulos dele e pergunta. Manda perguntar. Você é aquele que há de vir? Manda perguntar para ele. Aqui também tem um detalhe que não está no Evangelho de São Mateus. Quando os discípulos fazem a pergunta, lá no Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, olha, diga para ele que os cegos estão enxergando, que os mudos, e assim sucessivamente. Mas aqui, antes dele mandar, ele diz assim, ó, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Aí Jesus faz o seguinte, na mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas. Então, os discípulos estavam ali e Jesus começou a curar. Os enfermos, paralíticos começaram a andar, cegos começaram a enxergar. Os discípulos viram, ficaram assim admirados. Aí Jesus disse, agora vai lá falar para João. Mas por que, né, que Jesus poderia ter usado outro argumento, mas ele usa esse? Porque todo judeu conhece a palavra de Deus. Quando Jesus faz aquela cura, ele estava mostrando para João o que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 35 e também no capítulo 61. Vou ler aqui, Isaías 35, versículo 5. Uma das coisas que iria se dizer que o Messias já estaria no nosso meio, seriam os milagres que ele iria fazer. Aqui diz assim, olha, então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos alegres. Está aqui. O povo esperava isso do Messias. No capítulo 61 diz o seguinte, de Isaías também. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Enviou-me a levar boa nova aos humildes. Ora, aí vem agora. Curar os corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade. E proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Vocês lembram que quando Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum, ou de Nazaré, lá no capítulo 4 de São Lucas, foi essa passagem que ele leu. Aí ele fecha o livro e diz assim, hoje se cumpriu este oráculo. Para dizer, eu cheguei. Pronto. E Jesus cura as pessoas que estavam ali. Os discípulos vêm. Aí Jesus diz agora, o evangelho de hoje, vai falar para João. Vai falar para João que está lá preso. No evangelho de Mateus, que nós vimos no domingo, diz assim, que imediatamente eles foram contar para João. E João desaparece. Acabou. É uma coisa interessante, gente. Se João manda os discípulos veem Jesus curando, fazendo aqueles prodígios, dizendo até que os mortos estão ressuscitando. Ele está na prisão, eles voltam. Por que eles não voltaram para dizer para Jesus assim, olha, então João Batista mandou dizer que é para o Senhor me soltar. Ele disse que ele está preso lá, está naquela cisterna fria, amarrado, ou melhor dizendo, acorrentado, e é uma injustiça
o que Herodes fez, porque ele tentou ajudar Herodes. Então, Senhor, já que o Senhor fez tantas curas aqui, João Batista está dizendo que é para o Senhor ir lá tirá-lo da prisão. Ele não manda recado, não. Ele só queria saber se era Jesus, o Messias esperado. Pronto, acabou. Vocês veem que a primeira leitura está dizendo o seguinte, olha, diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Porque fui eu que formei a luz e criei as trevas, criou o bem-estar e as condições de mal-estar. Olha só, gente, criou o céu, criou a terra, criou a luz. Pronto, esse daqui é a solução para todos os meus problemas. Ele é o Senhor. Porque tem gente que está aguardando o Senhor que vai voltar, porque eles estão dizendo assim, que eu creio que Ele é o Senhor, porque Ele resolve todos os meus problemas, e tem resolvido. Aí eu pergunto agora, e quando Ele não resolver mais os seus problemas, você vai criar dúvida? A tua crença que Jesus é o Senhor, ela está baseada em quê? Nas soluções dos seus problemas que Ele está resolvendo hoje? E eu pergunto, quando Ele não resolver o seu problema, você vai ficar com dúvida? Porque hoje nas faculdades são essas as dúvidas que os professores colocam nos alunos. É sempre aquelas palavras-chave. Olha, se Jesus é Deus, por que tem tanto pobre? Realmente, né? Não deveria existir. Tá certo. Olha, se você que vai à missa todos os dias, e você está indo atrás desse Jesus, e sua mãe está doente, por que Ele não tira a sua mãe da cama? A pessoa, é mesmo. Está vendo como é que Satanás vai colocando dúvida na gente? Porque a nossa base de crer em Jesus está somente na solução imediata daquilo que Ele pode resolver. E é imediato, é agora, ó. É estralar o dedo, Ele resolveu. Se Ele não resolve, eu crio dúvidas. Aí eu posso ir atrás de outro, ou até mesmo abandonar a igreja, porque se Ele criou os luminares, se Ele criou o céu, a terra, o mar, criou todas as coisas, e Ele não soluciona, então será que Ele vai voltar mesmo? Será que isso não é mentira? Olha, gente, o que eu estou falando aqui para vocês é algo fundamental para que você não abandone Jesus Cristo. Porque João Batista continuou preso e depois foi degolado. Jesus não foi lá tirar ele do presídio. Poderia ter ido lá. Ah, mas que justiça! Afinal de contas, ele estava preparando o povo para receber Jesus. Agora ele está na prisão. Por que Jesus não foi lá? Deus masoquista é esse? Que Deus é esse que não cura, que não salva, que não liberta ninguém? Ah, eu não creio não. A tua dúvida está aí? Interessante que ontem eu estive com uma pessoa que ela está vivendo um processo de calúnia. E ela foi tirada de vista, porque a pessoa que aparece assim demais, né? Para não se criar mais problema. Foi caluniada. Aí quando ela me viu, essa pessoa, ela disse assim: nossa, padre, eu tenho sido alimentado com a sua palavra todos os dias. Obrigado porque você tem me ajudado muito. Mas olha só, foi caluniado por causa do nome de Jesus. Foi afastado.
Não adianta vocês ficarem